Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na questão que trata da escolha das provas. O capítulo é o capítulo 6º do 2º livro. E nós sempre dizemos isto para que as pessoas entendam o mecanismo, como o Livro dos Espíritos é organizado. Trata-se de um único livro, composto de 4 partes, as quais Allan Kardec chamou de livros também. Livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Nós estamos, portanto, no 2º livro, o livro 2, o capítulo é o capítulo 6º, cujo título é A Vida Espírita. Neste capítulo, Kardec aborda inúmeras questões referentes a como é a vida no plano espiritual. O que são os espíritos errantes, os mundos transitórios, como acontecem as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Depois tem um ensaio teórico sobre essa sensação e estamos no item 5, a escolha das provas. Na escolha das provas nós já fomos da pergunta 258 até a pergunta 268, que foi a última que nós tratamos. A pergunta 268 nos permitiu fazer um passeio pelo Livro dos Espíritos. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente que suportar provas? Sim ou não? Sim. Tem. Só estão isentos das provas os espíritos que já atingiram a perfeição. Mas, como explicam os espíritos, estas provas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais, os problemas do dia a dia, falta de dinheiro, o estrepe no dedo. Isso para nós são sofrimentos, são coisas que nos atrapalham, são limitações que nos causam angústias. Mas o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Eles então têm provas, mas não são provas penosas como nós as consideramos, pelas dores, pelas dificuldades que nós temos que enfrentar na questão das provas. São espíritos que, a partir desse momento, quando descobrem o mecanismo do avanço, como é que se coloca a evolução para cada um de nós, eles passam a se melhorar, cumprindo deveres de aperfeiçoamento, vinculados ao esforço de ajudar os outros a se melhorarem também. Mas isso nós já comentamos. Esta é a pergunta 268, que nós já tratamos. Agora nós vamos para 269. A pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: o espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que ele escolheu? Ele pode se enganar? Elaine, boa noite. Vamos lá. Ele pode se enganar, que às vezes ele pede alguma coisa acima do que ele realmente pode conseguir. E às vezes ele também faz o inverso. Ele escolhe uma prova muito supérflua e não aproveita a encarnação que ele está passando. Então, quando ele volta, aí ele analisa e vê que precisa ter mais seriedade, mais comprometimento e aí, provavelmente estudar um pouco mais. Então, essa é uma questão que pode acontecer, ou seja, o espírito, como nós já vimos aqui nas perguntas anteriores, ele pode participar dessa escolha, dessas provas. Sim. E quando ele tem essa autonomia, ele é levado em consideração. Nós contamos aqui essas circunstâncias. Sim. Mas isso pode produzir para ele algo que seja positivo ou negativo, de acordo com a sua determinação em cumprir a prova que ele escolheu. Na hora que está aqui é diferente a coisa. Às vezes ele veio, pensando bem. Por exemplo, eu estou na sala de aula e estudei bastante. Mas na hora que eu estou na prova, as circunstâncias, o ambiente em que eu me encontro pode influenciar demais. E aí eu recaio e não cumpro
a minha tarefa. Sim. Né? E aí eu sucumbo. Sim. Próxima E aí vez, sucumbe por sua própria falta de vontade, por sua própria Minha incúria em responsabilidade. solicitar uma coisa para a qual você não se preparou adequadamente. É quando a gente lê as coisas pela metade. É. Aí a gente acha que sabe, e aí vai, vou dar uma aula sobre. Aí descobre que não sabe, porque não leu até o final. Sim. Então, penso que é mais ou menos assim que acontece. Viviane. Você se chama Viviane, não é? Então, o que você acha? Sim ou não? Concordo com a nossa amiga, é bem por aí mesmo. Tem pessoas que escolhem coisas que não vão aproveitar ou que escolhem coisas que não vão acrescentar, né? Querem continuar no vício, querem continuar, então acaba escolhendo ir para aquele meio, porque pela falta de maturidade do espírito, de querer encarar e de se corrigir. Então, muitas vezes ele pode sim escolher provas ou que não vão ser úteis ou que realmente ele não vai conseguir cumprir. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. Quem não quiser responder, não precisa. Já aconteceu de você perguntar para você mesmo, caso você tenha estado em uma união com uma pessoa e se afastou dela, que ela poderia ter sido uma prova? Hein? Já passou pela cabeça? Se não com você, com alguém que você conhece, com alguém da sua família, com alguém próximo de você. Ou seja, você se uniu a uma pessoa e por algum motivo essa pessoa já não é mais parte da sua vida, porque vocês resolveram pular fora da escolha que fizeram. Isso é muito comum no dia a dia. E ainda mais num planeta de prova e expiação, onde as uniões não são pautadas por valores nobres. E isso não estamos dizendo para criar nenhum conflito de consciência na mente de ninguém. Pessoas que não estão unidas pelo espírito já estão separadas pelo corpo faz tempo. Não é? Podem estar vivendo juntas, mas não fazem parte de uma união real. Mas, quando nós começamos a entender o mecanismo do universo, o funcionamento das leis, nós começamos a ver que, por menos que você possa estar unido fisicamente, matrimonialmente àquela pessoa, isto não significa que você se livrou dela. Porque pode ter sido aquela pessoa solicitada por você, para testar seus limites, para você devolver à pessoa coisas boas, para aprender a compreender a fraqueza, para se comprometer, como fez Alcione, no auxílio daquele outro espírito. Quando a gente está longe, quando nós estamos no plano espiritual, nos preparando, nós sabemos, puxa, aquele espírito, ele tem os seus defeitos, mas eu estava tão aflita e ele me ajudou, eu quero devolver a ele, então a gente aceita. Mas como disse a Elaine, como disse a Viviane, aí a gente renasce, então a gente começa a viver segundo certos caprichos do mundo. A gente começa a ter certas amizades, a pensar pela cabeça dos outros. E o que menos a gente gosta é de ouvir que você tem que aguente, seja compreensivo, compreensiva, melhore. Os espíritos nos contam, e essa é uma das partes mais bonitas dos romances espíritas. Eles nos contam coisas maravilhosas a respeito da evolução espiritual. Mas, das coisas lindas que eles contam, estão aquilo que vale para homens e para mulheres, mas que poucos valorizam. Que uma das maneiras pelas quais você evolui mais depressa é convivendo com alguém difícil e procurando ajudar essa pessoa. Conviver não quer dizer aqui que você tem que suportar agressão física, que você tem que ser um capacho e não pode colocar a pessoa no lugar dela. Não quero dizer isto.
Mas quer dizer, você não abdicou do outro ser humano. Se não pode mais conviver na mesma casa, você não rasgou a pessoa das suas preocupações. Você continua vendo na outra criatura um irmão, uma irmã, a quem você pode servir por amá-la, mesmo que ela seja a mala. E se você for capaz de passar por cima disso que se chama orgulho e de opinião dos outros, você vai conquistar na visão do universo uma tal evolução que os espíritos relatam que a figura de Lívia, esposa de Públio Lentulus, no romance Há 2000 anos, que foi vista pelo marido saindo dos quartos, dos aposentos privados de Pilatos, vestida, disfarçada de escrava. Só faltou a mancha na cueca do governador para ele ter certeza de que a sua esposa o estava traindo com o governador. Mas ela tinha ido até lá pedir que o governador libertasse Jesus. Foi a única criatura que a história nos relata, no caso a história revelada pela doutrina espírita, que intercedeu por amor a Jesus, pedindo diretamente ao governador, à autoridade maior da época, que o libertasse. Por causa disto, uma prima intrigueira que cobiçava o seu primo, o marido de Lívia, sabendo que ela tinha sido levada pelo seu amante, Sulpício, um dos esbirros que servia Pilatos, amante de Fúvia, que conta ela que colocou a esposa do senador nos gabinetes privados de Pilatos, que Pilatos usava para os seus encontros amorosos clandestinos. Ela então vai no ouvido do senador, que está lá, e o convoca a testemunhar a traição da esposa. Ele se recusa, ela então o arrasta para próximo de uma janela, de onde ele pode ver a porta dos aposentos de Pilatos e de onde ele vê a sua esposa sair. Desse dia em diante, ele rompe com a sua esposa sem lhe dar direito de explicar-se. Diz a ela que ela seria tolerada na casa como uma serva, porque ele, como senador romano, teria a prerrogativa de matá-la se quisesse. Mas ele não gostaria de sujar a mão com o sangue da mãe dos seus filhos, o que viria a enodoar a sua família. E ela então, que se mantivesse dentro de casa como uma empregada, e não lhe dá nenhum direito de defesa. E ela assume a tarefa sem reclamar, sem ir na justiça do trabalho, sem ir lá no serviço de proteção ao crédito. Ela aguenta, ele afasta a única filha da sua convivência, ela se torna cristã, e ela se mantém pulcra, como sempre fora, 25 anos, em uma tal conduta de renúncia, de respeito, que o marido está às portas de sucumbir ao exemplo de nobreza que ela deu ao longo desses anos. Só não sucumbe por orgulho. Então, já estão de volta a Roma. A sua amiga, esposa do seu melhor amigo, o senador Flamínio Severus, casado à época da sua morte com uma mulher, uma matrona romana que também era amicíssima de Lívia, Calpurnia, agora viúva, às portas de voltar para a vida espiritual, recebe a visita de Públio, o senador. Não é preciso dizer que aqueles eventos que ocorreram na Palestina 25 anos antes haviam afastado Calpurnia de Lívia, por causa dos costumes patriarcais
da Roma de então. Mas Públio visita, infeliz, porque ama a sua esposa, e se recorda dos tempos em que ele foi conversar com Calpurnia, assim que aconteceu aquele evento, e a matrona, ao invés de apaziguá-lo, dizendo: nunca, você está louco, a sua mulher é uma pessoa corretíssima, de uma virtude invejável. Ela diz assim: nunca se sabe, onde há fumaça, há fogo. O que fez ele ainda ficar mais com o pé atrás em relação à esposa. Agora ele está à porta da morte. Públio, 25 anos depois, vai visitá-la. E quando ela o vê, parece que ela recobra o viço e começa a falar com ele: meu amigo, em que boa hora você vem aqui e me permite corrigir um erro que cometi com você, e mais ainda com a sua esposa. Recordo-me do dia em que você me procurou para que eu me opinasse a respeito, e eu, de forma indigna, lancei a dúvida na sua alma contra a sua esposa. Públio foi ficando branco. Sentou-se, procurou não interromper a mulher que queria que ela esclarecesse, e ela começa a contar. Você sabe que nós temos as nossas regras religiosas e que nós temos um respeito muito grande por aquilo que sonhamos. E é bonito a gente encontrar, por exemplo, no começo do romance há 2000 anos, Públio conversando com Flamínio, contando de um sonho. Um sonho em que ele se via como seu bisavô, que também se chamava Públio Lentulus. E que mais do que isto, leva Flamínio ao escritório dos seus ancestrais e retira os papiros antigos que eles armazenavam como documentos da família, nos quais estava a assinatura de Públio Lentulus Sura, o seu avô ou o bisavô, com a caligrafia idêntica à dele próprio. O começo do livro é exatamente uma reflexão que os dois estão fazendo. Lá na frente, Calpurnia volta com um sonho. Tive um sonho com Flamínio, aquele velho amigo, já desencarnado. No sonho que ele surge para mim dizendo que vem me buscar. Portanto, meu amigo, eu não tenho dúvida de que estou no fim dos meus dias. Eu indago sobre Lívia, porque carrego comigo na consciência o peso de ter feito o juízo errado. Foi então que Flamínio olha para mim com os olhos tristes e diz, meneando a cabeça: triste instante este, Calpurnia, em que a sua opinião lançou uma nódoa sobre a nossa irmã. Porque Lívia é inocente, Lívia é imaculada, diz o fantasma do seu marido no sonho. Ela acorda com aquilo, e agora agoniada que ela precisava falar isso para o antigo esposo, o esposo que se julgava traído. Públio recebe esse testemunho do espírito do seu amigo para sua esposa, com lágrimas nos olhos. Já vinha, ao longo de 25 anos, tendo que engolir uma coisa que não era condizente com aquilo que ele realmente observava em Lívia. Agora ele sabe que Flamínio volta das sombras da morte para defender a esposa, que ele injustiçou por 25 anos. E eu não vou contar o resto do livro aqui, porque é algo que eu quero deixar que vocês chorem, quando possam
ter contato com o momento em que Públio Lentulus vai pedir desculpa para a sua esposa. Mas, estou contando isto, primeiro para que você que está ouvindo se interesse pela leitura do livro há 2000 anos. E se tiver vontade, possa ler também o romance O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcio, que conta a outra parte da história. Mas também para que você entenda o que significa o que Chico Xavier diz depois para alguns amigos. Contado no livro Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, de autoria de Ranieri. Perguntam sobre o Dia dos Namorados, como que era o Dia dos Namorados, e Chico então começa a dizer que Emmanuel, o mesmo Públio Lentulus, ele tinha uma consideração muito grande por Lívia. Tanto que o livro tem um romance, uma poesia linda, que o noivo Públio Lentulus dedica à noiva, sua esposa Lívia. Alma gêmea de minha alma. Começa assim a poesia. Flor de luz da minha vida, a Ana Paula colocou para mim aqui. Sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste-me o coração. É um dos poemas que Públio faz à sua noiva. Então Chico conta que Emmanuel tinha uma veneração muito grande por Lívia. E perguntaram a Chico se Emmanuel visitava Lívia, se eles se encontravam, ainda mais nessas datas, Dia dos Namorados, aquela coisa, né? Aí, Chico diz assim, olha, eles realmente continuam tendo um afeto sincero, muito profundo um pelo outro. Mas Lívia está tão acima de Emmanuel, no ambiente onde ele está, é tão mais sublime o seu estado evolutivo, que quando Emmanuel a visita a cada 15 dias, em que ele pode passar algumas horas com ela, ele precisa tomar um banho de descontaminação para conseguir ingressar na dimensão fluídica em que ela se encontra. Esse cara aí, esse tal do Emmanuel, foi o responsável pela disciplina da doutrina espírita pela pena de Francisco Cândido Xavier. Foi o norteador de todo o movimento espírita brasileiro com aquilo que ia ser escrito. Para vocês terem uma ideia da importância desse espírito, que recebe do Senhor a autorização para ser o guia do médium mais competente e sensível que nós já tivemos nos tempos modernos. Este ser, Públio Lentulus, Emmanuel, para encontrar-se com a sua ex-esposa, uma vez a cada 15 dias, precisava submeter-se a como se fosse uma câmara de descompressão, de despoluição, para que ele pudesse ter ingresso aonde ela estava. Por isso que nós estamos perguntando aqui, se já pensaram, ela poderia ter dado um pontapé no senador arrogante. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não fico mais nessa casa, vou sair por aí, catar qualquer judeuzinho aí, vou fazer uma outra família com ele. E ela teria esse direito como ser humano. Ela poderia, como muitas pessoas fazem, não é? Acusadas injustamente, começarem a ter atitudes que de verdade estivessem honrando a acusação de que foram vítimas. Ah, eu não fiz nada, mas agora que estão falando que eu fiz, agora eu vou fazer, só para ele saber que eu fiz. Mas ao invés de se rebaixar, ela manteve a sua integridade. Ela não dependia da opinião do marido para ser um espírito nobre. E isso fez com que
este sacrifício doloroso a projetar-se numa dimensão vibratória tal que o próprio marido já elevado não consegue chegar. Nós então estamos às vezes, e eu isso falo para fechar esse comentário, nós estamos convivendo com nossos alvarás, muitas vezes. Nós temos ao nosso lado aquelas pessoas que são as difíceis na primeira abordagem, mas que são aquelas graças às quais, se nós aprendermos a enfrentar os nossos defeitos por causa dessas pessoas, nós conquistamos nossas asas e podemos ir para lugares muito melhores. Essa realidade, então, é que eu gostaria que todos pudessem meditar. Não em relação, repito, a não tomarem uma atitude na defesa de si mesmos ou de si mesmas, em relação à violência, à agressividade, não. Mesmo em relação a certos princípios. Não estamos dizendo isso para impedir que as pessoas se separem, não. Estamos dizendo que o seu compromisso com aquela criatura, homem ou mulher, pode fazer a diferença na sua evolução, se você assumi-lo. E se não pode ser como esposa ou como marido, que seja como irmão, como irmã, fazendo o máximo que você pode, não podendo mais ser cônjuge, amparando nas suas necessidades, perguntando se precisa de alguma coisa, não rasgando a pessoa e jogando para o lixeiro levar. Ai, graças a Deus, eu escuto pessoas dizer assim: eu vou aguentar esse traste por essa vida, porque na próxima eu não quero nunca mais voltar com ele. É assim que vai voltar. Você vai voltar sempre com aqueles que você não tolera. Porque o fato de você não tolerar indica que você tem um defeito, indica que você tem uma fraqueza, que aquilo que o outro faz, que a outra faz, te incomoda. E enquanto nós não aprendermos a vencer isto em nós, nós ainda precisamos daquele tipo de espinho. Porque é este tipo de espinho que nos vai fazer melhores. Ah, você quer então se ver livre do cara, se ver livre da jararaca? Aprenda a amá-lo. E diz: Senhor, eu não vejo mais esses defeitos, eu já consegui vencer esse antagonismo, eu venho te pedir, pelo amor de Deus, deixa eu voltar todas as vidas com aquela pessoa. Aí o Senhor vai falar assim: bom, já aprendeu, porque eu sei que o cara é um jacaré, mas se ela está pedindo porque ela quer aquilo, ela não merece, ela já está boa, então vamos dar um cara melhor para ela. Esse é o processo. Você não está mais querendo fugir do problema, porque você aprendeu a amar o problema. Aquilo que você faz com o seu filho, o problema, que pode ser o pior de todos, você pede: Senhor, deixa ele nascer de novo como meu filho. Eu te peço isso. Eu acho que eu errei com ele. Não quero eu ser feliz e largá-lo no lodaçal. Deixa ele ser meu filho de novo. Esse amor, construindo vidas, será talvez o único que garanta a você a possibilidade de não precisar renascer com ele. Agora, por um outro motivo. Agora o Senhor pode dizer assim: meu filho, minha filha, eu entendo que você agora já o ama, mas ele precisa aprender a amar, ele precisa de uma pessoa que seja casca grossa. Você não pode mais. Mais para frente, quando ele melhorar, vocês poderão se unir de novo. Mas agora ele vai ter que nascer e vai ter que ter outro tipo de companhia para ele perceber o que ele jogou fora, para ela notar como ela desperdiçou algo que era bom. Este é o mecanismo que faz todos crescerem.
Então não adianta você ficar rezando de pé junto, Senhor, eu vou aguentar esse cara com um bafo de cerveja aqui, com aquele, acabou de comer uma salada de alho aqui, roncando do meu lado no domingo na televisão. Porque eu nunca mais quero voltar com essa coisa. Minha vontade é de abrir a bocona enquanto ele está roncando e jogar veneno de rato lá para ver se ele acorda melhor. Mas eu não vou fazer isso porque agora eu sou espírita. Né? Como se valesse alguma coisa. Mas, ao contrário, nós procurarmos as boas coisas das pessoas que pareçam difíceis. Isso significa que nós melhoramos. E é isso que dá razão ao filósofo Voltaire, quando escreve: julgar os outros é muito perigoso. Não pelas injustiças que possamos cometer em relação a eles, mas por aquilo que nós demonstremos em relação a nós mesmos. Quem nós somos? Nós somos exatamente aquilo que nós usamos como sentença para condenar as pessoas. Essa expressão de Voltaire é preciosa para que a gente se lembre. Não é porque a gente pode ser injusto num julgamento qualquer que façamos. É porque, sentenciando favorável ou não favoravelmente, nós vamos mostrar quem nós somos. E isso é grave. A gente não gosta que as pessoas vejam como a gente é. Mas será muito importante que a gente tenha essa noção. Daí, esta prova difícil não é só marido, não é só mulher. Às vezes é o trabalho, às vezes é um funcionário, às vezes é um parente. Todo mundo quer entregar para o vizinho, né? Ai, eu gosto de todos os meus familiares, mas esse aqui eu dou para qualquer um. Eu ainda pago para levar. Eu pago o carreto. Então, não adianta a gente imaginar que a gente veio aqui só para colher as flores. Porque a prova nós podemos ter solicitado. Nós podemos ter pedido. Eu quero ser aquele que se una a essa pessoa, que tenha este como filho, que tenha essa situação de problema físico em mim. Eu preciso disto. E aí a gente renasce e a gente aprende no mundo que a gente tem que ser feliz, que a gente não pode ter esses problemas, que o mais que a gente faz é jogar isso para os outros e se livrar dos enroscos. E aí você joga fora aquilo que podia estar te tratando, aquilo que podia estar te fazendo melhor. Se você não tiver ninguém que te apoquente, você vai ter paciência quando? Quando é que você vai saber que você é uma pessoa compreensiva se não tiver alguém que te desafie? Quando? E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas se surpreendem com elas mesmas. E olha só, fazem abaixo-assinado, vão de porta em porta para defender a sobrevivência dos cachorros que estão sendo executados. Descobriram um caminhão na China cheio de gato que ia ser levado para os restaurantes. Alguém viu isso? Um caminhão que tinha mais de 1000 gatos, todos enjauladinhos, prontos para ser levados do restaurante. Porque lá tudo é comida, né? Se você ficar mais de 30 minutos parado assim, sem se mexer, você já vai ser cozido. Porque tudo é comestível lá. E então as pessoas, não, vamos fazer o abaixo-assinado, coitadinho dos gatinhos, não pode ser virar lá croquete, virar, sei lá, estrogonofe de gato. Esgatonofe. Mas aborta a criança. Defende a vida dos bichos e é a favor do aborto. Quer dizer, essas pessoas, elas não têm noção do que elas estão fazendo. E é muito comum a gente encontrar gente assim. Que estragam a vida e defendem a vida. Como é possível?
Só quando nós entendermos esses detalhes, questão do dia a dia, nós poderemos entender que aquilo que nós estamos padecendo, a falta de dinheiro, a falta do equilíbrio orgânico, é exatamente o que vai nos pôr na linha. E que pode garantir a você, talvez, olha, uma projeção de, em uma vida, chegar a uma dimensão evolutiva muito mais ampla do que simplesmente, né, rasgando os seus contratos, jogando as pessoas fora em busca de coisa melhor. Não queremos generalizar, por quê? Porque nós sabemos que há pessoas que deixam um relacionamento conturbado e encontram um relacionamento feliz. Encontram uma pessoa, deram uma cabeçada na juventude, foram lá e encontraram a pessoa que se apaixonou enquanto uma subia a escada rolante e o outro descia. Aí logo já engravidaram, aí já tem mais um coitadinho, um bacuri lá que tem que sofrer pela falta de equilíbrio dos adultos, mas depois as pessoas sofrem, melhoram, às vezes se separam e cada uma encontra uma outra companhia. Aquilo é uma experiência ruim que muitas vezes vai servir para o amadurecimento do espírito. Mas, apesar disto, não pode se tratar daquele outro ser como se fosse, né, um Lego que perdeu as peças. Um carrinho que já não tem mais roda. Ah, joga no lixo. Encontrei um outro carrinho. Agora eu brinco com este, deixa o outro lá. Vamos dar isso aí, põe no sanito e manda para frente. Não, nós temos que nos lembrar que nós temos que ser responsáveis. E que todas as coisas, geralmente as piores, nos ajudam mais do que as coisas boas. Porque quando a gente está feliz, nossa, a gente não quer mais nada, não é? Agora eu estou feliz. Eu quero até que o mundo pode até acabar agora. É, né? Porque a gente não quer sair daquele estado de contemplação. Mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. Nós geralmente só nos movemos quando as coisas se complicam. Só aí que a gente cresce. Basta observar em cada um quando é que foram procurar Deus em alguma situação difícil na vida. Ninguém vai para a igreja. Ninguém vai rezar. Se alguém manda rezar, vai rezar você que é beata, você acredita nessas coisas? Mas basta o arrogante descobrir uma pelota em algum lugar do corpo, aí já começa. Você foi lá, põe meu nome lá, fala lá, pede lá para os espíritos vir dar uma olhada no que eu tenho. Por quê? Porque agora ele sabe que se for uma coisa ruim, ele vai estar bem perto daquilo que a outra parte já conhece, mas ele não. Então, geralmente as pessoas indiferentes acabam se aproximando de Deus por alguma religião em um momento de dor. Por isso. Então, a dor já nos faz esse benefício. Portanto, ela já não deveria ser tão temida, apesar da gente não dever buscá-la. Ela já deveria ser vista como algo construtivo. Agora, no livro Os Mensageiros, nós temos um programa de televisão que estamos analisando os livros de André Luiz. Já fizemos isso com os 52 capítulos do livro Nosso Lar. Estão disponíveis para cópia gratuita na nossa página da internet. No YouTube você assiste. No YouTube da TV Alvorada você tem acesso. Se chama o nosso programa O Espírito da Letra. Agora, no segundo livro, que nós estamos já pela metade, é o livro Os Mensageiros. André Luiz conta o trabalho dos espíritos para preparar as pessoas que vão renascer, vindas da cidade Nosso Lar, na comunidade do Rio de Janeiro e arredores, com processos mediúnicos, de sintonia com o mundo espiritual, para que elas se tornem cartas vivas, ajudando as pessoas com os seus ensinamentos, com os ensinamentos dos espíritos. Então, o instrutor está contando
qual o trabalho que eles possuem na preparação de médiuns, de dialogadores, de pessoas sensíveis, para que, estando no corpo físico, com tudo preparado para serem trabalhadores efetivos, possam cumprir esta tarefa. E ele relata que a maioria regressa falida. Saem de lá com todos os componentes necessários para cumprirem com firmeza, com correção, os compromissos, por exemplo, de irem à casa espírita 2 ou 3 vezes por semana durante 30 anos, trabalhando como médiuns. De serem pessoas que vão se dedicar ao trabalho de amor ao próximo, no atendimento das consultas, por exemplo, com remédios, durante um período de tempo, 20, 30 anos. Todos com a sua peculiaridade em função das suas necessidades. E ele fala de quantos voltam, e ele dá lá a quantidade, numericamente falando, dos que voltam sem terem melhorado nada. Ou pior, se comprometeram por não terem feito e terem feito mal algumas das coisas. Provas que poderiam reerguer a pessoa e que, encontrou lá a mulher que ficava achando ruim que ele ia no centro 3 vezes por semana. Deve ter alguma sirigaita nesse lugar aí que você quer ir lá sempre. E então, ao invés de ajudar a mulher a ir com ele para tirar as dúvidas, ele então, eu quero ter paz na minha casa, né? Não, então eu vou 2 vezes. Depois eu vou 1 vez e meia. Depois eu só vou 1. Não, é que eu tenho que trabalhar, porque agora eu vou comprar um carro novo, ou eu vou construir uma nova casa, ou eu quero fazer uma viagem, eu tenho que juntar o dinheiro, a gente vai fazer aniversário de casamento, eu vou dar um presente desse para minha esposa, então eu vou ficar uns tempos trabalhando, não venho mais aqui por esse período, tá bom? Pô, mas você foi um cara lá que dizimou os vilarejos, você era da gangue do Gengis Khan, você, de cima do cavalo, você cortava as cabeças assim, que nem ralador de queijo. E ao invés de vir preso no leito, com tumores por toda parte, você veio com a possibilidade de ser útil. Você acha que você tem o privilégio de parar, de fazer o bem, para ir excursionar pela velha China, nos velhos lugares onde você, como ajudante do Gengis Khan, pôs fogo em tudo que tinha pela frente? E larga os doentes que você cortou a cabeça, que agora estão indo no centro espírita, porque renasceram todos lá no Brasil, e esperavam que você fosse o intermediário para recuperar o equilíbrio orgânico, com o remedinho que o mundo espiritual te inspirou. Você vai deixar de fazer isso para, vou curtir, vou falar para todo mundo que eu fui para a Ásia, fiquei lá 3 meses. E depois emenda essa em mais um outro projeto e nunca cumpre a sua parte. Então, nós temos as explicações lá no começo do livro sobre estas provas que a gente escolhe e que não cumpre, que é exatamente o que responde à pergunta 269. Eu vou responder, eu vou ler a resposta e depois eu abro para vocês. Quem quiser fazer algum comentário ou ter alguma dúvida, poder fazer, tá bem? 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência das provas que escolheu? Resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil? Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede uma outra existência para reparar o tempo perdido. Muito clara a resposta, não é? Agora, dúvidas? Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o que nós comentamos até aqui, enquanto a Ana Paula está desesperada procurando o capítulo, que eu acho que é o número 3, viu? Eu acho. Elaine, vamos lá. Pergunta.
uma pergunta, é um comentário. Eu faço um treinamento que é de competências interpessoais. E ontem nós tivemos uma sessão muito interessante que falava sobre pessoas entusiasmadas, né? E trabalhava com a gente para a gente fazer as coisas com mais entusiasmo. Porque as pessoas, às vezes, elas não concluem as suas tarefas porque elas se perdem. Eu me lembrei, no começo do estudo do Livro dos Espíritos, quando a gente estava falando sobre a classe deles, né? E você comentou que a gente é muito altos e baixos, que muitas vezes a gente está lá ligado no 220, cai para 110, arria a bateria, e assim a gente vai, mas geralmente a gente está lá embaixo. E ontem na sessão, e agora ouvindo a resposta, eu percebo que falta entusiasmo para a gente viver. Falta entusiasmo para a gente exercer, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, que os espíritos estão sempre disponibilizando para a gente, e a gente simplesmente se fecha. Aí a gente vive no mundo do sonho de um dia eu vou ser, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou estar melhor, um dia, né? E aí você fica com aquela pressão, porque no fundo você sabe que o seu coração e a sua mente, ele lembra do seu trabalho, né? E você perde, você simplesmente se perde. Então, eu achei bem interessante, eu vejo que eu gostei, né? Porque eu pude fazer um link. Sim. Que até então eu achava que era muito material que eu estava fazendo. E parando para olhar, não, falta mesmo querer viver, querer fazer melhor e acontecer isso. Tenho ferramentas, preciso trabalhar. Essa é uma questão muito importante, porque se a gente observar bem, a maior parte das pessoas está hipnotizada. Elas não vivem. Não vivem como pessoas que estão construindo valores para o futuro. Vivem como quem vai encher a barriga com a couve que vão comer no almoço. E já pensar no que vão comer na janta. Se nós observarmos nossas condutas na Terra, ou a conduta da maioria, como vai ser o nosso fim de semana. Do fim de semana prolongado deste feriado, já estão pensando no outro feriado. Para onde nós vamos no outro feriado? E essas criaturas, elas estão vivendo com os olhos voltados para aquilo que é transitório. Não queremos com isso dizer que é errado você estar no mundo, precisar ganhar o seu dinheiro. Não. Mas estamos dizendo que a importância que nós damos a estas coisas é muito maior do que estas coisas vão durar. E a importância que nós damos para aquilo que é duradouro é quase nula diante daquilo que nós vamos ter que enfrentar depois. Mas como fazer para as pessoas entenderem que elas estão equivocadas? Como fazer? Não adianta. Cada um vai ter que descobrir isso por sua própria experiência. E é nesta hora que eu repito, a dor é um excelente medicamento. Nós vimos recentemente, tem um time de futebol aí meio conhecido que vai, daqui a alguns tempos, vai ir para a 2ª divisão. Grande problema, né? Porque o mundo vai acabar não por causa disto. Não foi por causa disso que os maias fizeram a previsão deles do fim de 2012. Não. Isso é um fato da vida. Mas eu pergunto, quando no último fim de semana o time perdeu, de novo, os que gostam desse time foram lá e quebraram a loja do time, puseram fogo, arrebentaram tudo. Porque isso ia fazer o time ganhar? Ia fazer ele não rebaixar-se? Agora, eu volto à pergunta, como fizemos ontem no nosso programa de rádio. Esse time nunca ganhou um campeonato? É dos times mais vitoriosos que já honraram a sua torcida com títulos e mais títulos e mais títulos. E quem são essas crianças que não admitem nunca verem o seu time em uma situação inferior? São seres pequenos, que só podem gastar sua vida em campo de futebol, achando que ali é o núcleo da existência da Terra. 11 correndo atrás de uma bola contra 11. Então você vê como essas pessoas estão alucinadas. Existe falando ainda de futebol, existe uma notícia que vai haver um final de campeonato no Japão,
envolvendo um time brasileiro e um time de outro país aí que eu não sei qual que é. No Japão, segundo as informações, sabem quantos ingressos já estão vendidos no Japão para pessoas que vão sair do Brasil e ir assistir este jogo lá? 21 mil ingressos. Existem 21 mil torcedores que arrumaram um jeito de ter dinheiro para pagar uma passagem do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, e a estadia, e mais o ingresso, para ver o seu time ou marcar o gol, ou levar o gol, ou ser campeão ou não ser campeão. E se o time for campeão, o que isso vai mudar na vida deles? Nada. Se fizeram a compra no crédito, vão ter o crédito. Não adianta dizer, meu timão foi campeão, pode cancelar meu crédito aí, minha dívida, porque agora a gente ganhamos. A gente ganhamos. Qual é, mano? Não. A gente ganhamos, mas o senhor vai ter que pagar a sua conta aqui, seu safado. E se perder, então? Vão acabar com o Japão. Vão demolir o Japão. O tsunami não é nada. O terremoto de 8 graus na escala Richter não é nada perto de 21 mil alucinados que gastaram o que não tem para ir para o Japão e ver o time dele perder lá. Boa parte provavelmente não vai voltar porque vai ficar presa. Porque no Japão funciona a lei e a justiça. E os arruaceiros têm, não sei se há cela para todos eles, mas uma boa parte vai ficar provavelmente detida se não soubesse conduzir. Ou seja, veja só, Elaine, como isso é insensato do ponto de vista das realidades da vida. Você fala para essa pessoa, vai pedir desculpa, paga a sua conta na padaria que você está devendo. Eu não posso, eu tenho que ir para o Japão se meu time ganhar. E você come, não paga a sua dívida, você traz comida para sua casa, sem pagar quem está produzindo para você sobreviver, só porque você vai resolver e ver seu time jogar bola lá? Quer dizer, é uma insanidade em pessoas que parecem normais, ou se dizem normais. Não era dessas pessoas falando, não, primeiro isso é uma fantasia, né? É um joguinho, é uma diversão. Então não vou levar isso a sério. E se for rebaixado, qual o problema? Os Ponte Pretanos não resistiram? E não se uniram ainda mais? A Ponte Preta foi rebaixada, ficou alguns anos na segunda divisão. Lutou e reconquistou. Nós vimos escolas de samba tradicionalíssimas do Rio de Janeiro rebaixadas. Todo ano, 2 escolas de samba são rebaixadas. E daí? Nós temos que aprender a conviver com o ganho e com a perda. Senão nós não nos preparamos. E isso que você está dizendo é a coisa mais fiel, que é a nossa forma de encarar a vida. Nós ficamos tristes porque, eu queria tal coisa, mas o meu amigo é que foi promovido, não fui eu. E o que mudou isso na sua vida? Não mudou nada. E por que você não fica feliz para o seu amigo? Não, é que ele vai ganhar mais. Melhor para ele. Eu sou amigo dele. Quero que ele seja feliz. Vou cooperar com ele no máximo que eu puder. Não, mas eu vou puxar o tapete dele, vai ver só. O chefe vai ver que não devia ter feito isso, que errou quem promoveu. Tinha que ter sido eu. Então essas tricas, essas coisas pequenas, fazem a gente viver sem um objetivo de crescimento espiritual. Nós vivemos pelo mundo físico, pelo mundo material, por esses conceitos que hipnotizam as pessoas. Quando a gente vai acordar, já está na hora de voltar para o outro lado. E aí a gente vai falar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, eu estou devendo para o fulano, eu falei mal do Beltrano, e agora como é que eu faço? Não. Reencarna e veja se volta com eles. Para devolver o que tomou, mas paga a conta do lado de lá, porque do lado de lá a conversa é com gente grande.
Aqui a gente se disfarça de gente grande, mas todo mundo geralmente usa fralda. Basta você ver como a gente reage quando alguém nos trata mal em algum restaurante. Quando alguém toma a nossa frente, pega a nossa mesa e você já estava esperando. Não vai mudar nada a ordem das coisas, mas você... Não, era a minha mesa! Chama o gerente, eu vou falar com o gerente. Basta ver como nós somos. Quando alguém nos ignora, ou nos faz algum tipo de comentário, não é como eu fiz o comentário do Rui, não trouxe o livro dele, e ele tinha trazido. Então, podia ficar com a cara feia. Brinco com o Tomé, o homem de 4,5 milhões de anos lá, mostro o Tomé novo, o Tomé velho, e ele dá risada, podia ficar com raiva de mim. Mas tem gente que fica com muito menos, com a cara virada, no dia a dia. Dentro de casa, nos relacionamentos afetivos, veja só como nós somos crianças. Nós temos coragem de vomitar os piores impropérios, mas não temos coragem de pedir desculpa. Fica aquela coisa horrorosa que o tempo tem que esmerilhar. Né? O tempo tem que fazer as coisas voltarem ao normal. Você não chega, depois de ter perdido a cabeça, falado um monte de coisa errada, você não faz o tempo parar e falar, não, peraí, deixa eu pensar, agora eu estou mais sereno. Olha, eu falei um monte de coisa errada, você desculpa, eu não queria te agredir. Só queria explicar o porquê que eu fiz daquele jeito. Não. Aí cada um quer ter razão, aí cada um fica com aquela cara, e então a conversa primeiro desaparece. Um vai dormir na sala, outro fica no quarto, não é? Aí, no dia seguinte, ninguém fala com ninguém, levanta mais cedo já para tomar um café e se mandar. Aí, como vai ter que acabar a coisa acontecendo, porque você tem que voltar para o mesmo lugar, né? Do outro, da outra. Então, a maneira de começar a falar é assim. Já pus o lixo na rua. Aí ele falou comigo. Ah, tá bom. Como ele já pôs o lixo na rua, aí ela fala assim, a comida já está pronta. E então disso, né, já pus o lixo na rua, a comida já está pronta. Aí começa um a dar um passinho para cá, outro passinho para lá, outro passinho para cá, até que... Aí volta os dois, tá bom, então, vamos voltar. 15 dias depois. Em 15 dias ficaram os que se diziam amantes, amáveis uns com os outros, ali espinhados, querendo matar o outro. Em 5 minutos vocês teriam terminado essa confusão que dura 15 dias. Por quê? Porque a gente não escolhe ser feliz. A gente não quer viver com entusiasmo essa felicidade. A gente quer que os outros nos sirvam, que os outros nos façam felizes. E a gente ainda é exigente, porque a gente só vai dar a contrapartida se a gente receber primeiro. A gente não quer fazer a felicidade das pessoas, porque a gente acha que nós somos credores das pessoas, elas é que têm que nos agradar. E esquecemos que o universo nos ensina a nós produzirmos a felicidade sem dependermos de ninguém. Esse negócio, eu vou me casar porque eu quero ser feliz, pula fora. Pula fora. Eu acho que há uma definição sobre a união muito interessante. Dizem assim, que o casamento é como uma cidade sitiada. Uma cidade sitiada é aquela cidade que tem uma muralha e que os inimigos estão do lado de fora. Então é aquela conversa. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. E você acha que é isso que vai te trazer a felicidade? Você tem que ser feliz, sem depender dos outros. E se você é feliz, se você quer fazer o outro feliz, aí dá certo. Mas se você só quer que o outro te faça feliz, pode esquecer. Porque nós estamos num mundo em que o egoísmo prepondera. Mundo de prova e expiação, o egoísmo domina o altruísmo. Então é muito mais fácil você conviver com pessoas ególatras do que você descobrir uma pessoa que vai dedicar-se a você por te querer. Muito mais fácil você topar com outro porco espinho do que você se unir a algum tipo de animalzinho desses maravilhosos que foi feito para te fazer feliz. Não, a Terra é um planeta de prova e expiação por causa disso.
Existem exceções? Claro que existem. Mas quando nós aprendermos, Elaine, a ter esta visão de uma vida em que nós produzimos a nossa felicidade e a servimos aos outros, nós já estamos chegando perto da regeneração. Pelo menos a regeneração já terá chegado em nós. Aí sim. Porque quem descobre esse entusiasmo que você está falando é feliz. Não depende do chefe, não depende do patrão, não depende do marido, não depende da esposa, não depende de ter ganho na loteria, não depende de nada. Ela é feliz sempre. Mesmo passando por dificuldade, a dificuldade não atrapalha a felicidade. A dificuldade cria obstáculos para amadurecer a pessoa e ela vai entender. Bom, alguma coisa esse negócio está me ensinando. Eu vou prestar atenção no que é que essa dificuldade vai me fazer melhor. E ela ganha com isto, né? Dúvidas, perguntas? Quem quiser pode levantar a mão. Tem que dar serviço para o Vanderlei. Ele veio de camisa nova, bonitona hoje, só para sair na televisão. Está andando pela internet um e-mail interessante, que para a gente poder espairecer um pouco, eu quero ler para vocês, dizendo de antemão que eu não concordo com o que está lá, tá? Mas que é muito interessante, Como também é interessante, e é jocosa, é uma brincadeira, uma opinião que um conhecido nos deu a respeito do casamento, né? Estamos falando aqui de união, de como viver as coisas, né? E ele dizia que o casamento é como um submarino. Ele até pode flutuar, mas ele foi feito para afundar. O casamento é como um submarino, ele até pode flutuar, mas ele foi feito para afundar. É engraçado, eu não concordo, mas se nós observarmos certas uniões, a gente vê, né? Isso não vai dar certo. Mas tudo bem, né? A gente torce. Porque está fundamentado em valores muito diferentes, muito equivocados. Então, a dor, o afundamento vai ser a lição necessária para a pessoa, numa próxima ocasião, aprender a unir-se com outras bases, não é? Em outras bases. Perguntas? A gente está falando sobre felicidade, né, que independe dos outros ou do trabalho, etc. Eu conheço algumas pessoas que são ignorantes desse assunto e que, mesmo assim, são muito felizes, né? Parece que é intrínseco da pessoa, né? Queria saber como que isso se sucede, né? Como que pode, né? A pessoa ser tão feliz, apesar dela... ela não tem conhecimento nenhum de espiritualidade. O conhecimento é uma coisa que depende dela ter tido instrução, dela ter tido um berço, de ela ter tido alguém que tenha falado para ela. Mas o conhecimento espiritual não depende disto. Nós temos uma maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual é o somatório de tudo que nós já vivemos. Então, se nós voltarmos um pouquinho aqui, nas questões que nós já trabalhamos recentemente, deixa eu procurar aqui, qual foi a que pode ser usada para responder essa sua dúvida. Nós vimos nos capítulos anteriores uma pergunta em que os espíritos respondem, que Kardec faz aos espíritos em relação à melhora, se os espíritos podem piorar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pergunta 194. Procurem lá. Você em casa também, pega o seu livro dos Espíritos, tire ele do freezer, espante o gato que está dormindo em cima, tire ele debaixo da estante para compensar que ela está balançando, abra na pergunta 194. Pergunta 194, Kardec quer saber: a alma de um homem de bem
pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não, uma vez que ela não pode degenerar. Mas logo a seguir, Kardec pergunta: a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim, se arrependeu, e então isto é uma recompensa. Ou seja, se um homem de bem já acumulou em todo o seu cabedal evolutivo valores, ao renascer, estes valores renascem com ele. Não importa que ele seja analfabeto, que ele seja inculto, que ele tenha nascido na zona rural, que ele seja um trabalhador braçal, um pedreiro, um servente. Ele carregará com ele todas as coisas nobres que ele já acumulou ao longo da sua evolução em outras vidas. E é isso que faz exatamente com que certas pessoas, culturalmente consideradas à margem da sociedade, despojadas de luzes intelectuais, sejam mais sábias, sejam mais capazes de discernir em termos de felicidade pela essência, porque já amadureceram espiritualmente nessas questões. Você observa isso facilmente na convivência com pessoas do seu círculo. Você observa pessoas que são mais serenas, mais corteses, ponderadas. Enquanto você percebe certas pessoas que são até mais velhas, cheias de temperamentos, de agressividades, de impaciências, nervosinhas. Ué, mas como? Como pode uma pessoa mais velha, que se pressupõe ter vivido mais e ter passado por testes maiores, ser menos equilibrada do que uma pessoa mais nova? Por quê? Ela não tem a idade do seu corpo. Nós temos a idade do nosso ser interior. É o nosso espírito que carrega com ele seus defeitos e suas virtudes, aquilo que ele já acumulou. Por isso é que, se nós observarmos um homem de bem como espírito, quando renascer, pode ser pobre, pode ser inculto, ignorante, pode ser tudo, materialmente falando, mas ele continuará a ser um homem de bem. As pessoas costumam ter uma visão muito preconceituosa em relação a favelados, porque acham que os favelados são pessoas más, e se esquecem que estão votando e elegendo bandidos bem vestidos, em todas as eleições. Não tem nenhum favelado eleito lá. Os que vão roubar você, que vão nos furtar as esperanças, são todos bem vestidos, todos cultos. Mas nós, como convivemos com essas pessoas, encontramos nobrezas que ainda não conseguimos encontrar em pessoas bem de vida. Morando em verdadeiras taperas, rezando para que não chova, para que eles possam pelo menos dormir, sem ter o que comer, dividem com o vizinho o que conseguem. Vão passar fome juntos, mas vão passar menos fome. Seres humanos que sonham em nascer como cachorros nas casas das pessoas. Porque os cães são muito melhor tratados do que muitas dessas famílias que a gente vai visitar. Comem 2, 3 vezes por dia. Cachorro hoje tem dentista, tem psicólogo, tem cabeleireira, tem festa de aniversário. Seres humanos não têm nada. Então, estas são constatações dessa realidade, que poderiam ser estes muito revoltados, poderiam sair matando todo mundo, poderiam roubar, e você encontra essas grandes lojas, esses grandes magazines, que vendem para esse povão, dizendo que eles têm mais dificuldade de receber os pagamentos de gente rica que vai comprar lá, do que dessas pessoazinhas pobres que moram na favela e que tem que pagar uma prestaçãozinha de R$3 por mês, que não atrasam a prestação,
que nunca deixam de pagar e que prezam pela honestidade, que moram nas taperas, mas que certamente possuem uma aura de uma estrela, se comparadas a nossas vibrações indecentes, mesquinhas, dos que eventualmente, morando melhor, não são responsáveis. Isto se explica pela pergunta 194, entre outras, que é o acúmulo dos valores que nós não perdemos. Quando a gente renasce, nós carregaremos virtudes e defeitos, e eles vão se espelhar em nossa maneira de ser. Não importa se tivemos ou não escola. É claro que se a gente tiver escola, aquilo que é bom ainda fica melhor. Fica mais claro, fica mais exuberante. E aquilo que é ruim, a gente pode entender que precisa trabalhar. Mas não depende da escola a gente ser bom. Não depende. Depende de nosso espírito ser bom. Coisa que a gente pode aprender em qualquer situação, dentro ou fora da escola. Querem saber se Cristóvão Colombo era solteiro? É uma pergunta importante, que anda por aí fazendo um desafio à inteligência das pessoas, porque não existe documento que prove isto. E eu estou contando isso apenas a título de brincadeira, tá? Semana passada, diz o Correio, o texto que anda por aí, não é? Tivemos o dia 12 de outubro, data em que se comemora o descobrimento da América, pelo navegador Cristóvão Colombo. A propósito, veio à tona uma discussão antiga, que trata do estado civil do grande descobridor. Um assunto de grande interesse para a humanidade, claro que não é? Se ele era casado ou se era solteiro. Mas a pergunta é, seria Cristóvão Colombo solteiro ou casado? Recentes pesquisas científicas comprovam que Colombo só descobriu a América porque era solteiro. Se ele fosse casado, seria obrigado a ouvir coisas assim e teria desistido. Por exemplo, e por que é que é você que tem que ir? Por que não manda o outro? Se ele fosse casado, teria que ouvir coisas assim: você não conhece nem a minha família e quer descobrir um outro mundo. Nem na minha família, nem na minha casa você vai. Ou então coisas assim: e só vai homem nessa viagem? Acha que eu sou idiota? Só vai homem. E por que eu não posso ir? Por que eu não posso? Desgraçado, não sabe mais o que inventar para sair de casa. Se cruzar essa porta, eu vou embora para a casa da minha mãe. Quem é Pinta? Pode contar. E quem é essa tal de Nina? E essa Maria, que ainda se diz santa? Quem que é? Pode dizer. Para os que não sabem, as 3 caravelas de Colombo se chamavam Santa Maria, Pinta e Nina. Tinha tudo planejado, né, seu Colombo? Já me disseram que você vai mesmo se encontrar com umas índias. Pensa que você me engana? Porque ele ia procurar as índias. Não é? A expedição de Cristóvão Colombo é para chegarem nas Índias. Ah, já estou sabendo. Você está indo atrás das Índias. Pensa que você me engana, seu safado? A rainha Isabel vai vender suas joias para você viajar? Acha que eu sou idiota ou o quê? O que é que você tem com essa velha? Porque para ter dinheiro, para conseguir as caravelas, ao invés de o tesouro espanhol fornecer o recurso, a própria rainha vende as suas joias para ter o dinheiro, porque ele não era apoiado pelos monarcas. E aí então vem aquela final: pode tirar seu cavalinho da chuva, porque você não vai a lugar nenhum.
Entenderam? Aí está a comprovação. Colombo era mesmo solteiro. Só poderia ser. Tanto que descobriu a América. É engraçadinho, dá pra gente dar umas risadas, não é? Mas eu volto a dizer que nem todas as esposas são assim. Só as vivas. Bem, nós vamos então considerar aqui a nossa pergunta de hoje, a 269, deixando para a semana que vem a continuação através da pergunta 270. E, a partir de agora, vamos abrir o nosso encontro da noite para a resposta às perguntas dos nossos telespectadores. Agora nós temos aqui alguns comentários, perguntas dos nossos telespectadores. A Marlene de Leopoldina, em Minas, diz assim: o comentário sobre o entusiasmo foi muito preciso, pois acho mesmo que nos falta entusiasmo para continuarmos nossas lutas, quando nos deparamos com pessoas do núcleo familiar, que seja por prova ou expiação, não conseguimos ver resultado positivo. Termina aí, Ana Paula? Tá. É uma realidade, porque geralmente nós fazemos as coisas esperando resultados. Nós geralmente nos esquecemos de que o fato de atuarmos no bem, colocando a semente, é a tarefa que nos compete. Os resultados não dependem de nós. Quando nós colocamos a semente na terra, quantos agricultores se frustram porque estavam esperando que chovesse e a chuva não vem? E a semente não nasce, a terra está lá, a semente está lá, o adubo está lá, mas a semente medra. Por quê? Porque não chegou a hora adequada. Se ele ficar frustrado, ele deixa de ser, como muitos deixam de ser agricultores. Portanto, na seara divina, nesta grande fazenda de Deus, em que cada um tem um pedaço de terra para cultivar, como uma família, como um local em que se relaciona com os outros, na nossa querida Marlene de Leopoldina, nós devemos sempre nos lembrar que a nossa função é de semear, não é de colher. É gostoso, claro que é, quando o que nós falamos, quando o que nós ajudamos, quando aquilo que foi posto produz um efeito, é muito legal. Mas nós não devemos ser movidos por resultados. Nós devemos ser movidos por idealismo. Não depende do resultado, depende de a gente querer. Quando a gente é movido por idealismo, por amor a Deus que nos deu tudo, nós não vemos o resultado como a raiz, como o efeito que nós esperamos. Nós nos abastecemos, Marlene, da alegria de ser útil. Não de alguém ter gostado do que a gente fez, de alguém ter sido melhor. Nós não nos prendemos a isto e com isso não sofremos. Quando nós ficamos esperando que as outras pessoas parem de ser como são, ou mudem sua conduta, ou deem um sinal de que o que a gente fez por elas está sendo útil, nós nunca aproveitamos do que significa a gente fazer para o que nós somos projetados, não é? Fazer o que é necessário, fazer o que é útil. A nossa alegria deve ser exatamente esta: eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se eles vão aproveitar, se isso vai reproduzir-se em alguma coisa boa, eu não quero nem estar aqui para ver. Mas, depois que o agricultor foi embora, que não teve nada, porque não nasceu nada, lá longe, ele já não sabe que a chuva caiu. E porque a chuva caiu, como ele tinha posto a semente nasceu. E aqueles que ficaram depois puderam ver o milho viçoso transformar-se em semente. E alguém colheu. Por isso é que é tão bonito a gente entender o que Jesus fala no Evangelho. Em uma das passagens do Evangelho, nós encontramos a seguinte lição: se uma semente, caindo ao solo, a semente se recusa a morrer, ela fica sozinha.
Quando é que a gente se recusa a morrer? Quando a gente, estando no mundo, nós queremos que o mundo nos agrade. Nós queremos que as coisas funcionem para que nós sejamos felizes pela resposta que o mundo nos dê. Quando a semente caindo ao solo se recusa a morrer, ou seja, se recusa a deixar de ser ela fica sozinha. Mas, se ela aceita morrer, uma única semente produz 30, 60 ou 100 outras sementes. É assim que funciona. Nós somos essas sementes. Não fiquemos esperando que o mundo nos agrade. Morremos todos os dias ao fazer o bem. E tenhamos essa certeza que isto já é suficiente para cumprir a nossa missão. A tarefa do bem deve nos abastecer. Faça o melhor que você pode sempre, Marlene, mesmo que ninguém note. Lá na frente, você vai ver que alguém vai dizer a você: ah, aquela semente que morreu lá atrás produziu 100 outras. Valeu a pena, não é? Valeu a pena. E você vai desfrutar dessa alegria, porque todas as pessoas que receberam o bálsamo da sua presença, do seu bom exemplo, da sua convivência, nunca mais vão se esquecer de você. É muito fácil da gente perceber isso. Voltem à escola. Todos nós que cursamos escola, guardamos na nossa memória alguém que nos tenha sido importante. E aquela pessoa que depois de estudar 20 anos, 25 anos, doutorou-se, pós-graduou-se, qualificou-se nos mais altos níveis intelectuais, ainda não esquece aquela professora que pegou na sua mão e o ensinou a escrever. Aquela que dizia que tudo o que você fazia era excelente. Aqueles garranchos, aquelas coisas tenebrosas, aqueles rascunhos do inferno, parabéns, 10, muito bom. E foi porque essa pessoa disse isso para você que você acreditou que podia chegar à pós-graduação e podia abrir o coração de uma pessoa viva e devolver ao peito esse mesmo coração. Tudo isso começou porque alguém falou que você seria excelente. E essa pessoa já morreu faz tempo, mas não morreu em você. O que ela fez em você, ninguém mais fez. Então, Marlene, é assim que aquelas pessoas a quem você se dedica vão se lembrar de você. Aquela que me quis bem quando ninguém mais me queria. E vai ser muito importante que seja assim, porque vai ser essa lembrança que vai fazer ela ser diferente um dia, para a sua felicidade. Viu, Marlene? Obrigado pela sua pergunta, pelo seu comentário, viu, querida? Um grande abraço. Alguma coisa mais, Ana Paula? E aqui? Nós não temos, então, comentários além deste da Marlene. Temos ainda 10 minutos antes de encerrarmos o nosso encontro de hoje. E aqui estamos podendo trocar ideias, ouvir comentários, fazer as nossas perguntas se tornarem úteis para os outros também. Vai lá, a Cícera. André, é a outra aula que você deu? Não, eu não dei aula. Não, desculpa. Aqui ninguém dá aula, aqui nós só comentamos. É sobre a multiplicação dos pães, dos peixes. Como que explica? Nós aprendemos que não existe milagre. Isso. E aparentemente foi um milagre. Gostaria que você falasse sobre isso. Você conhece um livro básico da doutrina espírita chamado A Gênese? Conhece? Uhum. Nós temos algum exemplar aí fácil, Alice? Senão eu pego no meu baú. Deixa eu ver aqui. Está aqui. A pergunta da Cícera é muito interessante, muito útil. Por quê? A maior parte dos espíritas não sabe.
Mas Kardec, em uma das obras básicas, se ocupa de estudar exatamente como que esses milagres podem ser entendidos. Tanto que, além do título A Gênese, eu vou mostrar aqui, através da câmera do Gaspar, para o Gaspar acordar. A Gênese é o título inicial, mas tem um subtítulo, que é o seguinte: Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte do livro A Gênese é exatamente uma análise desses milagres. A partir do capítulo 13, a característica dos milagres. E ele vai depois, Cícera, falando sobre os milagres no Evangelho, a superioridade da natureza de Jesus, a dupla vista, as curas, os possuídos, as ressurreições, Jesus andando sobre a água, as transfigurações, a tempestade que ele acalma, a bodas de Caná, a multiplicação dos pães. Olha aí, multiplicação dos pães, é o que você estava nos indagando. Então eu vou mostrar aqui, olha, no zoom automático da TV Alvorada Espírita, cobrindo a cara do feio. E aí, André, tudo bem? Aí, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Além desta que você cita, desta situação que Jesus nos passa, existem muitas outras que Kardec aborda, inclusive explicando os fatos através das leis de fluidos. O que geralmente podemos entender já com base no livro dos médiuns, os fluidos, a manipulação dos fluidos, como que isso pode realmente ter produzido esses efeitos físicos. Alguns dos quais, inclusive, em outras ocasiões, no movimento espírita, se apresentaram também, não com a exuberância de Jesus fazendo, mas como efeitos de uma ação natural de energia do plano espiritual combinada com as energias do plano físico. Então eu recomendaria, não só a você, que eu sei que é bastante estudiosa e tudo, mas aos nossos telespectadores que pudessem procurar nesta obra a Gênese, este trecho, incluindo também o último capítulo, capítulo 18 da Gênese, que fala sobre as transformações do planeta, este momento que a Terra está vivendo. Os tempos são chegados, é o capítulo 18. Mas sobre os milagres é na parte anterior, a partir lá do capítulo 13, 12, mais ou menos. Agora, seu André, mas agora eu não vou dormir, porque de curiosidade eu não tenho esse livro, as bancas estão tudo fechadas, eu não vou comprar esse negócio agora. Não precisa comprar. Neste site que você está vendo aqui, o mensagemfraternal.com.br, todos estes livros estão disponibilizados gratuitamente. Você pode copiar o livro inteiro, a Gênese todinha, e em 5 minutos você faz o download e pode lê-la no computador, ou pode imprimir o livro inteiro, se você quiser, sem gastar nada, sem ter que sair de casa. O nosso site disponibiliza tudo gratuitamente. Você não precisa nem fazer cadastro, nem deixar um e-mail para a gente poder depois ir te incomodar, te mandando malas diretas. Não, nós não queremos pegar você pelo pé. Queremos que você tenha liberdade de usufruir de tudo que está no site, sem nenhum tipo de comprometimento. Então a Gênese está disponível, como também o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e vários outros livros. Em português são quase 15 livros, se não me engano são 14 livros espíritas. Em espanhol são mais de 40 livros espíritas. Tá bem? Então, Cícera, já tem aí o caminho das pedras, agora você que vai dormir a noite inteira, amanhã é feriado, você já pode ficar estudando todos os milagres. Aí na quarta-feira que vem eu vou perguntar para você, vou pedir para você explicar para as pessoas como foi que Jesus multiplicou o pão, tá bom? Você faz isso? Tá bom, joia. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui. Cuidado com o que você vai perguntar, senão semana que vem você vai ter coisa para fazer. André, voltando ao assunto do pessoal que vai para o Japão, né? Você vai também? Não. Ah, bom, tá bom. Esse hipnose, né, que a gente vive com, como a gente estava comentando agora atrás, não remonta de outras existências, André, de outros momentos vividos pelo espírito.
que faz ele ter essa vontade de ir até lá no Japão, ao invés de ir no Coliseu na Grécia, por exemplo. Né? Veja só, E desperta aquela vontade dele fazer isso realmente, justamente por ter vivido isso muito em outras existências. Bom, veja só, eu não sei se ele já foi japonês. Se ele tivesse sido japonês, ele já podia ter ido para o Japão em outra ocasião. Vamos supor que ele tenha essas coisas todas na sua história pessoal. Então, é aquela pessoa que adora comer sushi, só come peixe cru, adora um shoyuzinho na comida. Então, é a cultura que ele gosta de estudar, é esta. Já quis aprender japonês e já começou a falar arigato e alguma outra coisa, né? Então, você observa que na pessoa, esta inclinação faz com que ela possa até sonhar em ir em algum momento. Mas eu duvido que 21 mil pessoas, deste grupo de pessoas que a gente podemos, né? Que não sabem sequer as condições da vida básica para viverem aqui, possam alegar, aqui eu já fui japonês na outra existência, eu vou para lá para poder ver o meu time jogar no Japão. Eu acho que eu não me expressei bem. Então vai, então explica. Eu quis dizer que o futebol é uma arena cheia de pessoas, de uma determinada forma, combatendo um time, combatendo o outro, tentando um ganhar de outro. Né? E essa paixão por isso não poderia ter vindo de outras existências, não pelo futebol só, sim, mas como combate. Veja só. Um espírito de milhares de anos que gostava de ir no Coliseu, digamos. A hipnose veio de algum lugar. Continua sendo uma hipnose. Inferior, mesquinha, mas tem alguma raiz. Não resta dúvida. E essas pessoas que estão vivenciando não só na questão do futebol, mas em qualquer um dos caminhos em que haja essa emoção, geralmente à flor da pele, elas estão exatamente carregando aquilo que na pergunta 194 nós acabamos de ler. Virtudes e vícios que nós trazemos. Não é? Nós trazemos isso conosco. É a nossa opção nesta hora em função de coisas que nós gostamos. Agora, se nós estamos hoje lúcidos e vivemos em uma situação que às vezes nos impede até de fazer certas coisas, como uma defesa, por que a gente arruma um jeito de fazer? A gente não arruma um jeito. Se a mãe de algum desses caras fala assim, eu preciso de uma cirurgia que vai custar 15 mil, e eu não sei, mãe, você vai morrer, a gente vai pedir o rabecão, porque eu não tenho esse dinheiro para te pagar, essa cirurgia. Mas vai custar mais de 20 mil reais a pessoa para ir lá assistir, ela parcela, ela faz qualquer coisa, ela penhora qualquer coisa que ela tiver, mas ela arruma o dinheiro e vai. Então, são esses valores que hoje, as pessoas que estamos vivendo na Terra agora, somos lúcidos. Nós temos como sopesar. Não estamos criticando os que vão, mas estamos dizendo... Estas pessoas, nesta quantidade, consta que quando o time do São Paulo jogou lá numa final, foi o maior público que já foi de um país, né, do terceiro mundo para uma final, 8 mil pessoas. E os São Paulinos têm a fama de ser metidos, que são riquinhos, pó de arroz, aquela coisa toda, né? Mas não é o caso. Né? Não é o caso. Então, Eric, desculpas ou justificativas para estas coisas, nós vamos encontrar sempre. Como o bêbado diz que bebe porque ele adora o gosto da bebida, que ele já trouxe de outra vida, é a fraqueza dele. O jogador que gosta de jogar baralho perde a vida dele, perde a casa onde ele mora, perde a felicidade dos seus entes queridos numa mesa. Pela satisfação, pela volúpia de ganhar. Agora eu vou ganhar, agora eu estou sentindo que eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. É o quê? É a fragilidade que a gente carrega conosco. Mas que a gente está vivendo para não ser assim. Não é para a gente ficar repetindo e ficar alimentando essas volúpias. Senão, não vai adiantar nada renascer. O processo do renascimento e da dor para aqueles que não aprendem pelo caminho do bem é exatamente a gente tornar-se melhor do que era.
para ser igual, era melhor ter nascido, então, no meio do Congo, e lá a gente ia arrumar algum jeito de fazer uma areninha de futebol e com coco a gente jogar chutando bola de coco. Vai ser índio no meio do mato, e lá você, quem sabe, vai passar por dificuldades a fim de você desenvolver alguma coisa melhor. Então, não repetimos aqui que, obviamente, esta situação é uma atração, uma disputa, alguma coisa assim que a gente carrega de outra época. Mas nós estamos aqui, já não bastam todas as arenas que estão aqui, todas as semanas, todos os fins de semana a gente pode exercitar essa volúpia? Não basta isso? Não basta. Está vendo? A gente tem que... adrenalina pura. Vai pular do avião de paraquedas sem paraquedas, para sentir adrenalina pura. Depois reclama que vira um ovo frito quando chega lá no chão. Ainda se morrer, tudo bem. O pior é se não morre, né? Fica lá, torto, e alguém tem que empurrar o cara. Bem, nós estamos encerrando então o nosso encontro de hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos na terra em mais um dia, por termos podido levantar do leito quando tantos nele ficaram retidos pela doença, pela dor, pelas limitações físicas, ou quando muitos não puderam e não poderão mais voltar a caminhar por terem voltado para a pátria verdadeira. Abençoa, Senhor, cada um destes, cuja infelicidade é muito maior do que a nossa, porque gostariam, sim, de caminhar em alguns passos, gostariam de poder deixar a casa hospitalar, voltando para o seu barraco, ou para aquilo que chamam de lar. Gostariam, sim, de que alguém os fosse ver, ou que eles pudessem de novo abraçar aqueles que amam. Tanto, Senhor, que agora vem o dia escurecer, temendo que a morte não os permita vê-lo nascer no dia seguinte. Que nós possamos, Senhor, aproveitar da felicidade de termos vivido mais um dia e recordar quão bendita é essa chance e como muitas vezes nós a desperdiçamos, como muitas vezes não valorizamos o poder deixar o leito do repouso e ir buscar, através do trabalho honesto, o recurso da sobrevivência, porque reclamamos do patrão, do salário, do peso do serviço, do ônibus, do transporte, dos amigos, dos clientes, e só vamos nos dar conta de que isto era uma bênção quando, por estarmos doentes, não pudermos mais fazê-lo. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que a vida não é como a gente gostaria que fosse. A vida é como deve ser, para que a gente melhore. A vida é como o espinho na carne, para que nós não mais firamos os outros com espinhos que espalhemos. E assim, agradecidos por todos os espíritos amigos que nos envolvem nestes ensinamentos das leis espirituais, nós possamos preparar nossa mente, nosso ser, para valorizar a vida e transformá-la na semeadura luminosa de flores no jardim de Deus.
Cansamos, Senhor, de ser espinhos para você ter que carregar. Permita-nos melhorar, para que ao menos quando você se acercar de nós, nós não te firamos, nós possamos compartilhar contigo das alegrias de ter vivido sem ter estragado a vida. Agradecidos, aceita a oração silenciosa de Pai Nosso que nós deixamos aos teus pés hoje. Pai Nosso,